Graça e paz, irmãos. Eu queria convidar os irmãos para nos colocarmos em pé. Sejamos todos bem-vindos ao culto de estudo da palavra. Aqui onde a palavra é mastigada, onde vamos até os profundos mistérios, as profundas pedras preciosas que estão dentro da palavra de Deus. Esses dias, eu pensando sobre isso, o Espírito levou-me a pensar, a refletir acerca dos arqueólogos, aqueles homens que vão descobrir coisas já antigas, pedras preciosas, monumentos. E se a gente for entender um pouco da vida desses homens, vamos ver que eles precisam cavar muito, não é? Precisam ir em lugares muito escondidos. E assim também no mundo espiritual, quando nós queremos receber coisas profundas de Deus, ter novas experiências com Deus, buscar conhecimentos mais profundos, a gente tem que mergulhar muito mais fundo no rio de águas vivas. Então estar aqui no culto de estudo da palavra é extremamente importante, porque nós temos essa oportunidade de ir mais a fundo no estudo da palavra. A Bíblia diz assim: errais por não conhecer as Escrituras. Aí você vai em Oséias, diz que prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então vamos abrir o nosso coração ensinável, para podermos hoje aprender um pouco mais do conhecimento que traz salvação para a nossa vida. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por nos dar vida nessa noite. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. O Senhor é bom. A tua bondade tem se estendido de geração em geração sobre aqueles que te temem. Nós queremos te louvar e te adorar na beleza da tua santidade, porque o Senhor é santo, santo e santo. Nós te damos graças porque neste lugar nós temos a liberdade de clamar por Jesus, de gritar bem alto que Jesus é o Salvador, de gritar que o Senhor é o nosso pastor, de gritar que não há nenhum outro nome pelo qual todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que só o Senhor é Deus, Pai. Quando nós olhamos em outros lugares, na Índia, na Ásia, nós vemos, Pai, homens e mulheres que precisam estar escondidos para estudar a palavra, para orar, para falar de Jesus. Mas nós aqui temos liberdade, Deus. Nos faz honrar isso. Nos faz, ó Pai, honrar essa oportunidade, esse privilégio de ter liberdade de falar do Teu nome santo, Pai. Por isso nós estamos aqui para aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Vem, Deus, com Teu sangue, nos lava e nos purifica, Pai. Escreva uma nova história nessa noite em nossas vidas, Pai. Uma história de santidade, uma história de purificação, uma história de compromisso com a Tua palavra. Paulo fala lá em Gálatas 2:20, que já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo, já não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Ó Deus, nos ensina também a declarar isso, para que andemos com o Senhor todos os dias, Pai. Senhor, clamamos a Ti, que o Senhor possa visitar aqueles irmãos que não podem estar aqui, os que estão doentes, os que estão fracos, os que precisam de socorro, os que precisam de cura. Pai, faça uma visitação especial, porque nós cremos que o Senhor é um Deus onipresente, que pode estar onde o Senhor quiser, Pai. Pai, visita, Senhor, a liderança desta igreja, visita cada ministro desta igreja, que neste ano 2025, Senhor, nós possamos crescer, Deus, possamos, o Rei da Glória, multiplicar a Tua obra neste lugar e na vida daqueles que precisam. Vem, esteja conosco nesta noite, esteja com o pregador, e cada louvor que for cantado aqui, que seja para a honra e para a glória do Teu nome santo, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.
Vamos adorar a Deus. Paz do Senhor, igreja. A Bíblia fala assim: provai e vede que o Senhor é bom, felizes aqueles que neles confiam. Então, se em alguma vez o Senhor já fez algo em sua vida, agradeça com esse louvor, declare que Ele é grande na sua vida, grande na sua família, grande nos seus negócios, grande em todos os lugares. Declare isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, Ele é tão grande. Quão grande é o meu Deus, e todos hão. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu
igreja? Ele é grande ou não é grande? A Bíblia fala em Isaías 64:4. Pode sentar? Angélica, se você puder colocar aí o versículo 4 de Isaías 64. É um versículo para nos ensinar sempre a descansar nesse Deus grande. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Em quem nós temos esperado? No prefeito, no presidente, no irmão, na irmã? Em quem? Isaías está nos ensinando ali que o lugar onde nós temos que descansar e esperar é no Senhor. Então nós vamos entrar no momento agora de ofertas. Às vezes o inimigo, que é o ladrão, né? Rouba-nos a fé. Nos faz pensar que se a gente ofertar, entregar o dízimo, não vai ter nada, vamos passar fome. Mas quando nós olhamos no Salmos 23, é um relato muito claro de fé, de confiança e de descansar no Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não fala assim, e algumas coisas me faltarão, não. E nada me faltará. É fé, é descansar no Senhor, é esperar no Senhor. Então eu creio que às vezes na vida financeira nós precisamos fazer esse confronto com o nosso medo, às vezes com a nossa falta de confiança. Confiar que nós estamos a semear e que o nosso Deus, o nosso pastor que o salmista falou, nos vai fazer descansar, que nada nos faltará. Amém? Então, independentemente da circunstância que cada um de nós está, vamos semear na casa do Senhor, vamos oferecer aquilo que o nosso coração propôs, porque nós sabemos que aquele que semeia em boa terra, esse vai ceifar. Oremos. Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, debaixo do Teu esconderijo. O Senhor tem nos livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e nos faz crer cada vez mais que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. E como nós lemos aqui, não existe ninguém, não existe outro Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então nós queremos continuar descansando, confiando, seguindo, confiando em Ti, porque Tu vais adiante de nós. Tu tomas conta do nosso amanhã. Tu és o dono do tempo, Pai. Então nos ensina a não nos preocuparmos. Nos ensina, Pai, a confiarmos, a descansarmos, a colocarmos o nosso coração sobre a Tua palavra, Deus. Porque foi assim que Pedro pescou grandemente, Senhor. Então que nessa noite o Senhor visita cada coração, Pai, que está aqui, os que estão nos assistindo, que possamos ser semeadores da Tua obra, Pai. E, ó Rei, nós confiamos, Deus, que aqueles que estão à espera de uma porta de emprego, de uma resolução, aqueles que estão à espera de um milagre, nós queremos descansar, porque para Ti nada é impossível, Deus. Te agradecemos desde já, porque não temos nada em falta, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu,
Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer, e Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem um Deus e cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo e você tá passando e mandou te dizer, e Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Que vai acontecer. Deus Mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus que nós cantamos e conhecemos. Vamos continuar confiando nele. E vamos agora entrar para a palavra já, mas antes gostaria de chamar as crianças para rapidamente orarmos. As crianças, vamos orar e ir para a salinha com a professora Ingrid.
Amém? Crianças, falem para mim, qual foi a aula do domingo passado que a tia Giane ministrou para vocês? Quem lembra? Fala aí, Estevão. Fala, Fábio. Quem lembra aí? Vai ganhar um prêmio. Você lembra? Isaac. Tomás. A tia Giane ensinou sobre os pequenos gigantes da. Aí, ó, não podem esquecer. Quarta-feira eu vou perguntar de novo, então vocês vão ter que estudar hoje ali com a tia Ingrid. Vou perguntar, quem responder certo vai ter um presente bem especial. Combinados? Então vocês vão ter que prestar atenção na aula hoje, tá, meninos? Certo? Fechem os olhos então, vamos orar. Fechem os olhos, tá? Pai Santo, nós te damos graças pela vida destes pequenos que estão aqui para aprender da Tua Palavra. Rei, nós clamamos que o Senhor continue trabalhando no coraçãozinho delas, Pai. Que cada ensinamento que for dado aqui sirva para que elas se firmem e aprendam cada vez mais de Ti, Senhor. Obrigado pela vida de cada pai que tem trazido os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Nós cremos que eles estão, ó Pai da glória, cumprindo com o Teu mandamento sobre instruir o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Que o Senhor abençoe esse ministério cada vez mais, que ele possa crescer e prosperar neste lugar, e que as professoras sejam sempre guiadas, Pai, pelo conhecimento que vem da Tua Palavra, Senhor. Seja também com as outras crianças que não puderam estar aqui, o Senhor cuide e livre de todo mal. Nós assim oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Comece, irmão, com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé para a gente ler a palavra de Deus. O nosso texto base continua sendo o mesmo, Gênesis 1, versículo 1. Todos vocês conhecem de cabeça. Nós falamos sobre princípios, e vamos ler o mesmo texto para facilitar também a compreensão de todos. Amém? O texto que todo mundo conhece diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais uma quarta-feira, por essa noite, que o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Papai querido, faça, Senhor, aquilo que somente que é a Tua obra, aquilo que é a Tua vontade, ó Pai. Que eu venha diminuir, que o Senhor cresça e possa falar através da minha vida, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Nós fizemos uma introdução na quarta-feira passada. Eu disse que quando nós lemos esse texto, nós estamos chamando essa série de estudos, no princípio criou Deus, princípios. Então a Bíblia, ela é cheia de princípios. Nós poderíamos ficar o ano inteiro falando de princípio. Tem, por exemplo, princípio de segurança. Tem países, por exemplo, que, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que se não me engano, em Orlando, as casas lá não tem muro. Vocês já viram isso? Ninguém rouba. Dá para fazer isso aqui? Dá ou não? Por exemplo, na Suíça,
No supermercado não fica ninguém. Você vai lá, compra, pega as suas coisas, você passa lá e paga e vai embora, não tem ninguém. Dá para fazer isso aqui no Unisul? Dá para fazer no Alvorada? Não? Por que não dá? Por que não dá para fazer isso? Então, nós começamos a perceber que a Bíblia está cheia de princípios. N princípios, como nós vimos aqui na introdução, nós vamos abordar mais a fundo, mas hoje eu quero falar sobre o princípio ou os princípios da ética cristã. Vocês sabiam que a ética, ela é um princípio bíblico? Então, dentro da ética cristã, também vamos ver alguns princípios. Então, hoje eu quero tratar com vocês sobre princípios da ética cristã. A pergunta é, o que é algo ético? O que é a ética? Mas antes da gente entrar na ética, eu quero fazer uma contextualização que talvez de muitos aqui ainda tem dificuldade de entender. A Bíblia, eu quero que você grave isso na sua mente. Para entendermos a ética cristã, precisamos entender que a Bíblia não menciona todas as coisas que existem. Entendeu o que eu disse? A Bíblia não menciona todas as coisas que existem. Pastor, dá um exemplo. Na Bíblia tem maconha? Tem. Na Bíblia tem pinga? Você pode beber? Como é que você justifica se na Bíblia não tem? Então, eu quero fazer a introdução para que você entenda que na Bíblia não estão mencionadas todas as coisas. E isso é um grande problema quando nós não entendemos os princípios, começamos a discutir. Eu vejo muitas pessoas que entram em várias discussões, algumas até dizem o seguinte: ah, mas eu sou forte, eu sei do que eu faço, a vida é minha. Se você é forte, eu quero começar com um texto para você. Para todos vocês que dizem que são fortes, eu vou ler esse texto e a partir de hoje você vai viver conforme esse texto. Coloca para mim Romanos capítulo 15, versículo 1. Se você se acha de forte, esse texto é para você. Romanos 15, 1. Mas nós que somos o quê? Forte. Devemos suportar as fraquezas do quê? E não agradar a... Então, a partir de hoje, Daiane, se você é forte, você vai parar de comprar a roupa que você gosta. Vamos chamar os meninos que estão passando na rua, vamos falar qual a roupa que eles querem que você vai vestir. Você vai comprar? A partir de hoje, Ramires, Adriele não vai mais vestir a roupa que ela gosta, nem que lhe agrada. Já que ele é forte, ela tem que suportar os fracos. Então, a partir de hoje, vamos chamar aquele menino na rua e falar assim: qual a roupa que você quer ele ver? Se alguém falar não precisa ter de roupa, então a partir de hoje você vai andar sem roupa. Então, quando nós não entendemos os princípios, nós nos perdemos até na própria mensagem. Então, coloca para mim Romanos 14, versículo 1, versículo 2. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvida, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come o quê? Então, eu estou fazendo a introdução para começar a quebrar uns paradigmas. Então, olha que interessante, Paulo está dizendo, quando a gente não conhece o princípio, a gente começa a discutir à toa, a gente entra em discussões, porque a gente não sabe nem que é os princípios que a gente quer defender. A gente começa a discutir achando que, por isso a Bíblia diz aí, ó, quem acha que aquilo é bom, come, mas o que acha também que aquilo não é para comer, come legume. Esse texto Paulo estava trazendo o conceito da carne, e quando eu leio esse texto, eu começo a entender algo muito, muito importante. Muitas pessoas estão aqui na igreja, talvez estão nos acompanhando pelas redes sociais, não sabem nem discutir nas redes sociais.
eu quero dar um conselho para você. Entenda que discutir, entenda que você não pode só discutir na rede social ou em qualquer outro lugar, por você ter razão. Você sabia disso? Mas pastor, eu tenho razão, não posso discutir, não. É preciso saber quais pessoas poderão ser afetadas negativamente na sua discussão. Você sabia disso? Que tem coisa que você fala, afasta a pessoa? Tem coisa que eu escrevo, que eu comento, afasta a pessoa? E aí, nisso nasce um grande problema. Você começa a discutir com alguém, a pessoa fala assim: por que eu não posso tomar pinga? Me mostra na Bíblia. Agora mostra na Bíblia, onde está escrito que não pode tomar pinga? Mostra. Como é que você vai fazer? Você entrou numa discussão, você não sei o que, e você não conhece o princípio, você começa a discutir. E aí a pessoa fala assim: então está tudo bem. Já que eu não posso, me prova na Bíblia. Me mostra um texto ou um versículo que diz que eu não posso fazer isso. E aí? Não tem. Vamos fazer o que, Rogério? Não tem na Bíblia, vamos fazer o quê? Então, por isso que eu comecei trazendo o contexto, para dizer que a Bíblia não menciona todas as coisas. Porém, deixou princípio para todas as coisas. A Bíblia não menciona todas as coisas, mas existem princípios para todas as coisas. Quando você entende que existe princípio para todas as coisas, você evita discutir à toa. Porque depois você vai se encurralar, você não vai saber provar. Porque você não conhece nenhum princípio. E aí a pessoa vai falar assim: mas como é que eu vou na igreja se você nem sabe o que está me falando? Então vamos começar. 1 Coríntios 6:12. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dela. Então começa aqui o nosso estudo de hoje. Para entendermos o princípio da ética cristã, ou a ética, está na licitude e na conveniência. É lícito? Sim. Convém? Não. Então a licitude não basta ser lícito, precisa passar pelo filtro da conveniência. Satanás, ele tem coisas na vida que nós não podemos e não devemos. Tem coisas que nós podemos, mas não devemos. E tem coisas que podemos e devemos fazer. Então, se você não conhece os princípios, você se perde. Porque você vai querer justificar algo que não está. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos então a perceber que a ética cristã está na licitude e na conveniência. Satanás, ele faz as coisas que não pode e não deve. Tem gente que está aqui que faz as coisas que ele não deve, mas porque pode ele faz. Posso ir na casa de prostituição, sim ou não? Posso, eu posso. É lícito eu ir? Sim. Convém? Não. Eu posso, mas não devo. E tem coisas que eu posso e devo. Eu tenho que amar o próximo. Posso amar o próximo? Posso e também devo. Então, quando você entende isso, eu quero deixar uma frase para você. Nós aceitamos todos e não tudo. Entendeu o que eu disse? Nós aceitamos todos e não tudo. Porque existe o que é lícito, precisa passar pelo filtro da conveniência. O que é lícito, não basta ser lícito. É preciso saber se ele convém. Pastor, você aceita um homem ou uma mulher que é homossexual? Sim, nós aceitamos todos. Você aceita a prática dele? Não. Porque eu aceito todos, mas não tudo. Eu aceito ele, mas não a prática dele.
Vocês estão entendendo? Está claro? Então vou começar. 1 Coríntios 10, do 31 ao 32. Primeiro coloca o 9 e 22, Angélica, fazendo favor. 1 Coríntios 9 e 22. Fiz-me como fraco para os fracos. Para ganhar quem? Os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar à salvação exatamente o que eu acabei de falar. Nós aceitamos todos, mas não. E aí tem gente que fala assim, não, mas a Bíblia fala, preciso me fazer de louco para ganhar uns loucos, preciso me fazer de fraco para ganhar uns fracos. Não, você entendeu mal a Bíblia. O princípio é aceitar a debilidade deles e não fazer como eles. Eu aceito o homossexual, mas não faço como ele. Entendeu o que eu disse? Então, quando você lê esse texto, você vai entender. O fato de se assentar com os ímpios não deve tirar a sua santidade. Eu, às vezes, eu vou em lugares com a família da minha esposa, pessoas lá da família dela, às vezes, bebem. Eu não bebo, não preciso beber para estar com eles. Eu não preciso. Entenda que estar com os ímpios não deve tirar a sua santidade. Você não precisa mudar a sua identidade. Então as pessoas entendem que quando Paulo fala, não, tem que fazer de fraco, de louco, então eles não, eu vou chegar lá no meio, vou entrar, vou beber também para ganhar eles. Não. A ética cristã é viver, pensar e agir com base na palavra de Deus. Então a ética cristã é viver, pensar e agir conforme a palavra de Deus. Então, dentro do princípio da ética cristã, eu quero trazer também alguns princípios. Primeiro princípio, princípio do trabalho. Você sabia disso? Tem muitos crentes que não gostam de trabalhar e dizem que eu tenho chamado. Só que isso me deixa um grande problema. Abraão teve chamado, trabalhou. Jesus que te chama, trabalha. Você é o único que tem chamado que não trabalha. É meio estranho, né? Moisés trabalhou, os discípulos trabalharam. Quem te chama, trabalha. Você é o único que tem chamado que não trabalha. Você é especialista. Você é o único que tem chamado que não trabalha. Quem te chamou, trabalha. Pensa que meu pai trabalha até hoje. Então, se ele trabalha até hoje, e você continua dizendo, não, eu tenho chamado, pastor, meu chamado não é trabalhar. João 5,17. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho. Então você tem um chamado para não trabalhar. Quem te chamou, trabalha. Você é o único que não trabalha. Grande crente que você é, né? Abandona quem te chamou. Tem gente que não vai querer vir mais nesses estudos aqui da ética. 2 Tessalonicenses 3,10. Olha o que Paulo nos ensina. Porquanto ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não faz o quê? Se alguém não quiser trabalhar, não. Outro problema. Trabalho aqui é diferente de emprego. Porque na hora que lembra, pastor, como assim, senhor já pensou no emprego? Infelizmente, o socialismo ou comunismo nos treinaram que para recebermos emprego, ou seja, nós precisamos receber emprego e não trabalho. Só que quando a Bíblia fala que quem não trabalha não come até dentro de casa, sabia? Você tem que lavar louça, se não lavar louça você não pode comer.
Não está falando do emprego lá na firma. Arrumar casa, sabia que é trabalho? Então Paulo diz, quem não trabalha não faz o quê? Não coma. E isso me preocupa porque tem muitas pessoas empregadas que não trabalham. Eu já fui em vários lugares, vi pessoas sentado em frente do computador, só no WhatsApp, não está fazendo nada. E eu lá esperando para tratar um documento, o povo está lá, está empregado, mas não trabalha. E no final, se descontar, ainda vai reclamar. Provérbios 21, 25. Eu quero ler bastante versículo no final. O desejo do preguiçoso faz o quê? O mata. Porque as suas mãos recusam o quê? As mulheres são especialistas. Eu fiz maquiagem, fiz unha, não posso trabalhar. Se não trabalhar, não coma. Segundo princípio, dentro da ética cristã, evitar a aparência do mal. Você sabia que isso é um princípio da ética cristã? A Bíblia não nos manda apenas nos apartarmos do mal, mas também nos fala para evitarmos a aparência do mal. Ou seja, se algo aparente ser mal, você deve deixar. Não precisa ser, mas se aparentar. O que é isso aparentar, pastor? Se não é mal, o que é aparentar? Por exemplo, o Gino, se na minha casa eu não posso fazer carne de porco, porque ele não come. Porque para ele é mal. Então, se aparenta ser mal, é melhor que eu não faça, porque vai escandalizá-lo. Então a Bíblia não manda só você fugir do mal, mas também da aparência do mal. Coloca para mim, Angélica, 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstemos de toda aparência do 1 Pedro 3,11. Aparta-se do quê? No anterior, da aparência do, agora é do próprio mal. E faça o bem. Busque a paz e siga. Então vimos o princípio do trabalho, princípio de evitar a aparência do mal, e vem o terceiro, princípio de prestar contas. Nós somos prestadores de contas, você sabia disso? Se nós somos prestadores de conta, então devemos administrar as contas que vamos prestar. Pastor, como assim? Você precisa administrar os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções e suas palavras, porque um dia você irá prestar conta delas. Mateus 12, 36. Falta mais 2. Mateus 12, 36 ao 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então lembre-se que você precisa prestar conta. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras também serás condenado. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto. Quer seja bom, quer seja, Deus vai trazer. Então você vai prestar. Mas eu estou fazendo lá. Pastor não está vendo. Está tudo bem. Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Você vai prestar conta. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de quem? Você não dará conta de mim. Dará conta de si mesmo a quem? A Deus. Então, princípio de prestar conta.
Nós vamos ver na próxima lição que é a mordomia cristã. Você é o mordomo de Deus. Então você vai prestar conta daquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Sabia disso? Você vai prestar conta disso. Deus vai nos cobrar dos projetos que nós estamos fazendo, porque Deus está confiando algo em você. Outro princípio. Princípio do respeito. Você sabia disso? Sabia que cristão tem que respeitar as pessoas? As leis. Os governantes, sabia? Na época das eleições presidenciais, tem que falar assim, tomara que o Lula morra. Crente. Porque cristão não pensa assim. Você sabia disso? Que teve gente, talvez até você que está aqui, você estava pensando nisso. Esse dia mesmo eu vi um rapaz que escreveu lá, porque o Lula estava internado, acho que fez alguma cirurgia, eu vi, irmão da igreja. Escreveu lá, tomara que chegue ao fim dele. E aí eu lembro, eu falo assim, e aí ele colocou lá o versículo de número para justificar. E eu achei maravilhoso, porque o número diz assim, todo feiticeiro, todo macumbeiro deve morrer. Só que o texto continua. Ele só colocou essa parte. Aí eu peguei lá, minha vontade era pegar o texto seguinte, que diz o seguinte, todos pecadores, todos blasfemadores também devem morrer. Aí a minha pergunta é, você nunca pecou? Quem que está aqui nunca pecou? Eu falei, então ele deve morrer, você também deve morrer junto. Então, o cristão precisa respeitar. E o respeito tem a ver a forma como amamos e como nós nos prostramos diante de Deus. Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo. E vocês vão lembrar de uma frase que nós vimos no estudo. Só existe amor verdadeiro se houver verdade no amor. Então, se você disser ama alguém, você está levar a pessoa no outro lado, você é mentiroso. De sorte que o cumprimento da lei é o Gálatas 5,14, Angélica. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a... Então é preciso amar e respeitar. Último princípio. Irmão, tem vários, eu poderia ficar aqui dentro, mas eu quero trazer aquilo que eu acho que nós precisamos hoje. Princípio da honra. Você sabia que você precisa honrar? Precisamos primeiramente honrar a Deus. Eu vou ler com calma, porque tem gente aqui que vai se identificar se você não faz esse princípio. Primeiro, precisamos honrar a Deus, os nossos pais, as pessoas que estão ao nosso lado, honrar os seus compromissos e as pessoas com que você tem ou assumiu o compromisso. Você está honrando? Sim ou não? Eu vou ler de novo. Primeiro você precisa honrar a Deus, seus pais, as pessoas que estão do seu lado, seus compromissos e as pessoas com que você tem ou assumiu o compromisso. Você está honrando ou não? Eu quero ler bastante texto nisso aqui, porque tem uns textos que eu quero destacar, então é importante honrar. A Bíblia fala honrar até as lideranças. Você honra. Ah, não honro, não. Não vou honrar, não, porque eu não vou me rebaixar. Não, você não está se rebaixando. Você está se baixando mesmo para o outro lado, porque nós estamos indo para o outro lado. Vamos começar. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares, ou o teu cesto. Vai lá, Efésios 6, do 1 ao 4. Esse aqui só para introduzir. Os que eu quero são os próximos versículos. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no... Por que é no Senhor? Não, ele não falou ser obediente a vossos pais. Porque se meu pai me mandar matar, eu não vou.
porque quebra o princípio de Deus. Se meu pai mandar roubar, eu não vou, porque está quebrando o princípio. Então eu tenho que obedecer no Senhor, porque os princípios é no Senhor, e não a mim, e não a você. Porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, sabem isso, que eu penso o primeiro mandamento na Bíblia com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Pastor, eu quero viver muito. Está aí o princípio. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina, a demonstração no Senhor. Agora os textos que eu quero ler são esses. Essa aqui foi só uma introdução. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar as pessoas. Angélica, vai lá para mim agora em Romanos 13, 7 e 8. Portanto, dai a cada um o que fazer o quê? O que? Lembra que eu disse? Honra os seus compromissos e as pessoas com quem você assumiu ou tem um compromisso. A quem tributo, você precisa dar tributo. A quem imposto, você precisa fazer o quê? Ah, mas sou crente, não vou fazer a declaração de imposto de renda, porque Deus vai me abençoar. Vai. Você vai ver a frase que eu vou ler para você no final. Escute isso. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a... Penúltimo, Eclesiastes 5, 4 e 5. Nós lemos aqui. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada de quê? De todos. O que votares faz o quê? Ou seja, o que você, compromisso que você assumir, você precisa cumpri-lo. Melhor é que não votes do que votares e não. É melhor você não assumir nenhum compromisso. Se você assumir, você precisa honrá-lo. E o último texto, 2 Samuel 9, do 1 ao 7. Esse texto você pode ler na sua casa, mas eu vou trazer para você o contexto, para você entender. Davi, quando estava sendo caçado a Saul, existia o filho de Saul que é chamado Jonathan. E eles então criaram uma grande amizade. E Jonathan, então, foi a pessoa que ajudou Davi durante todo aquele processo. Então, fez com que Davi não fosse morto pelo seu pai. Então, criaram uma grande amizade. E a Bíblia fala que eles até eram tão próximos, e esse texto, muitas igrejas de homossexuais usam isso. Porque a Bíblia fala que era tão próximo, era tão íntimo, e eles entendem que a intimidade deles era algo físico. Mas era uma intimidade tão próxima, a amizade que eles tinham, que um conhecia tão profundo o outro. Passado um tempo, Jonathan morreu, e Davi então se torna rei. E Davi então, quando se torna rei, diz o seguinte: existe alguém da linhagem de Jonathan? Diz, olha, existe um filho ali, só que ele é deficiente. Ele mora lá em Lodebar. O nome dele é Mefibosete. E aí então Davi manda chamar esse filho, lhe dá todas as terras e também coloca ele a comer na mesa junto com ele. Porque Davi havia feito esse compromisso com o pai dele, que não deixaria ninguém da descendência dele passar necessidade. Ele honrou o compromisso, ainda que o pai não estava mais vivo, mas ele honrou o compromisso que ele assumiu. E o texto aí diz que, e disse Davi a alguém aí, que ficasse, pode continuar, Angélica, da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, e viesse a Davi, disse-lhe o rei:
És tu Ziba? E ele diz: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E quando eu olho para esse texto, mas deixa eu continuar, já que eu falo, veio agora um pensamento aqui na mente. E disse-lhe o rei: onde está? Ele disse, Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Emiel, em Lodebar. Lodebar, muita gente acha que é uma terra da destruição. E eu, esse dia vi, se não me engano, foi... alguém colocou isso no Instagram, achei interessante. Mais vale estar em Lodebar vivo do que você estar no lugar de destruição. Então, às vezes, Lodebar é lugar de restauração, de resguardo de Deus. Então, mandou o rei Davi, tomou da casa de Mequir, filho de Amiel, lá de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque decreto usarei contigo. Sabe o que é decreto? Ou seja, eu assinei um compromisso com seu pai. Nós assinamos um decreto. Usarei contigo de beneficência, por amor de quem? De Jonatã, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão na minha mesa. Eu quero terminar com umas frases, não são frases minhas. Eu vi no Instagram da pastora Ruth. Ela é um angolano, que tem que conhece ela. Talvez não deve conhecer. E eu achei interessante. Mas antes da Angélica colocar as frases, pode deixar já aí, ó. Eu achei fantástico. O princípio que você quebra, te quebra. Então, o princípio que você quebra, te quebra. Se você não cumpre os princípios, você vai se quebrar. E a outra frase dele é o seguinte: o princípio que você honra te promove. Eu achei fantástico essas frases. E eu, quando eu li essas frases, me veio então o seguinte: o sucesso na vida do ser humano, não estou falando nem do crente, está na observação e na obediência dos princípios pré-estabelecidos por Deus para o bem de quem faz o uso de tais princípios. Por isso, o princípio que você quebra, te quebra. Mas o princípio que você honra, te promove. Eu achei fantástico essas frases dele. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Então, grave isso. Então, essa história de que, mas eu sou crente, não preciso honrar ninguém, preciso respeitar, não vou prestar conta a ninguém. Não é assim que funciona. E eu tenho certeza que, se Deus trouxe aqui, se Deus está nos dando essa visão de estudar, é para que você entenda. Por isso que eu disse que nós estamos essa série no princípio, Deus criou princípios. Desde o princípio, Deus criou princípio para a gente viver. Se você quebrar um princípio, Ele vai te quebrar. Mas se você honrar o princípio, Ele vai te promover. Amém? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por mais um estudo na Tua casa, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por o Senhor nos capacitar, por o Senhor nos dar força e fôlego de vida de estarmos aqui, Papai querido. Por isso, Espírito Santo, Deus, trabalha em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, continua mesmo, Senhor, falando com cada um de nós nessa noite, Pai. Que venhamos sair daqui, Deus, aplicando cada princípio em nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço. Porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso.
porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Obrigado, Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, ó Pai. Faça, Senhor Deus, aquilo que somente que é a Tua obra, que é a Tua vontade, ó Pai. É isso que te pedimos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai. Nos leve em paz, assim como em paz o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, ó Pai. Para que nós possamos continuar, Deus, firmes e fortes, Deus, sempre firmados na Tua rocha, firmados nos Teus princípios, Senhor, para que assim nós venhamos permanecer, Deus, no centro da Tua vontade, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam continuar. Amém? Tem algum aviso? Eu queria só convidar os irmãos, os jovens. Nós vamos começar agora as nossas atividades. Então, o nosso próximo encontro vai ser no dia 17, no sábado aqui. E o primeiro grande culto vai ser no dia 1º de fevereiro. Então, o que é que nós vamos fazer agora, dia 11? Vamos fazer o planejamento de todas as atividades, cultos e eventos que vamos ter durante o ano. Então, queríamos convidar aqueles irmãos que não é obrigatório que todos estejam, mas quem quiser contribuir para isso, a partir das 19 horas vamos estar aqui, vai ser rapidinho, ok? Então, vamos fazer esse trabalho. Depois não fala assim, mas por que vocês não trabalham? Nós vamos crescer para a honra e para a glória do Senhor. Segunda-feira estivemos aqui com as mulheres também fazendo o mesmo trabalho. E nós desafiamos que esse ano o Ministério dos Jovens tem que ser o ministério mais forte da igreja. Também desafiamos as mulheres que o Ministério das Mulheres tem que ser o ministério mais forte da igreja. Então temos todos que trabalhar, não é, pastor? Porque quem não trabalha, não come. Então, jovens, sábado. Irmãos, amém? Então é isso aí, estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.